Há uma coisa misteriosa no espaço, um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM. Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o Prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático. Ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017.
Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles, portanto deve haver alguma outra explicação. E há uma, talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso. Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersini Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela.